Como mergulhador, embaixo d'água você experimenta novas sensações. Você sente a pressão, nada quase sem peso, vê e ouve as coisas de modo diferente. O motivo é que a água tem propriedades físicas diferentes que o ar, que se relacionam diretamente à sua segurança e diversão como mergulhador. Nesse momento você está rodeado por pressão. É o peso da atmosfera de ar. Chamamos isso de um bar ou atmosfera. Quando você submerge, a água se soma a esta pressão. 10 metros, 33 pés de água acrescentam a mesma pressão do que uma atmosfera de ar. Assim, a pressão aumenta 1 bar ou atmosfera a cada 10 metros, 33 pés que você desce. O aumento da pressão, ou seja, da profundidade, não afeta a água, mas comprime um gás como o ar, reduzindo o volume e aumentando a densidade do gás ao aproximar as moléculas entre si. Esta relação entre pressão, volume e densidade afeta espaços aéreos como suas orelhas, seios faciais, pulmões e máscara. Ela também afeta o controle da sua flutuabilidade e o quanto dura o seu ar. Observe a relação entre a pressão afetando o volume e a densidade de um gás. Aos 10 metros, 33 pés, a pressão é o dobro da pressão na superfície. O volume do ar cai pela metade e a densidade duplica. A mesma relação se aplica durante a subida. O gás reexpande e volta ao volume total na superfície. Mas o que aconteceria se um mergulhador inflasse uma bexiga embaixo d'água, desse um nó na ponta e então subisse? O ar expandiria e a bexiga explodiria. Para evitar isso, o mergulhador não deve dar o nó na bexiga, deixando escapar um pouco do ar em expansão durante a subida. Este é um conceito muito importante que abordaremos em breve. Durante a descida, a pressão da água comprime o ar dentro dos espaços aéreos do seu corpo. Isto afeta principalmente suas orelhas, seios faciais e a máscara. Um barotrauma é um desconforto causado pelo desequilíbrio entre a pressão da água e o espaço aéreo. Um barotrauma pode machucá-lo se você continuar a descer. Contudo, você pode prevenir um barotrauma adicionando ar aos espaços aéreos para equilibrar a pressão. Isto é chamado de equalização. Equalize suas orelhas e seios faciais soprando suavemente contra as narinas pinçadas entre os dedos ou engolindo e movimentando a mandíbula. Sopre pelo nariz dentro da máscara para equalizá-la. Equalize frequentemente durante a descida antes de sentir desconforto. Você nunca deve sentir dor. Se não conseguir equalizar, pare a descida. Sinalize para seus duplas ou o instrutor. Eles só podem saber que você está com dificuldade se você indicar. Suba um pouco e tente novamente. Se ainda não conseguir equalizar, encerre o mergulho e tente outro dia. Continuar a descer com os espaços aéreos não equalizados pode causar graves lesões. Um resfriado ou alergia que causa congestão pode dificultar ou impossibilitar a equalização, então não mergulhe até se sentir bem. Equalize suavemente. Nunca tente uma equalização forçada e ou prolongada, pois isso pode causar graves danos auditivos permanentes. Tampões de orelha criam um espaço aéreo que não pode ser equalizado, então não os use no mergulho autônomo. O aumento da pressão pode afetar outros espaços aéreos corporais. É raro, mas um espaço aéreo pode se formar debaixo de uma obturação e causar desconforto. Não há como equalizá-lo, mas um dentista pode corrigir o problema. Uma roupa seca envolve seu corpo com uma camada de ar que comprime. Você aprende a adicionar ar para equalizá-la no curso PAD Dry Suit Diver. O ar expande durante a subida e normalmente sai dos espaços da orelha interna, da máscara e dos seios faciais sem você fazer nada. Contudo, o ar em expansão pode ser um grave problema para seus pulmões. Com um equipamento autônomo, seus pulmões estão com um volume normal na profundidade, e se você prendesse a respiração e subisse, o ar expandiria até romper seus pulmões, tal como uma bexiga cheia e vedada embaixo d'água. Por esta razão, a regra mais importante do mergulho autônomo é respire continuamente e nunca prenda a respiração. Mesmo pequenas mudanças de profundidade podem causar lesões por hiperexpansão pulmonar.
Se prender a respiração, a hiperexpansão pulmonar pode causar graves lesões, incluindo paralisia e morte. O tratamento médico requer uma câmara hiperbárica, mas mergulhos geralmente são feitos em locais a várias horas de distância de tais câmaras. Apesar de serem muito graves, esses tipos de lesão também são facilmente evitáveis. Respire continuamente e nunca prenda a respiração no mergulho autônomo. Assim, durante a subida, o ar em expansão escapa sem nenhum problema. Quando não estiver com o regulador na boca, exale um fluxo lento e contínuo de bolhas para não prender a respiração. Além disso, nunca mergulhe com uma congestão pulmonar, que traz risco de aprisionar o ar nos pulmões, causando lesões por hiperexpansão. É raro, mas alguns espaços aéreos corporais podem sofrer um bloqueio reverso, em que o ar em expansão não consegue escapar. Mergulhar com um resfriado ou alergia pode causar um bloqueio reverso. Gás no sistema digestivo pode causar algum desconforto caso não escape. Já um espaço aéreo debaixo de uma obturação também pode causar bloqueio, embora seja raro. Se sentir um bloqueio reverso, pare a subida. Desça cerca de 1 metro, alguns pés, dê tempo para o ar aprisionado achar a saída e então continue a subir mais devagar. Como já sabe, quanto mais você desce e a pressão aumenta, mais o volume de um gás diminui. Isso significa que quanto mais fundo você estiver, mais ar você consome do cilindro em cada respiração, ou seja, mais rápido você consome o seu ar. Como o ar é mais denso na profundidade, respirá-lo exige mais esforço. Respire lenta e profundamente enquanto mergulha, mantendo um ritmo para evitar ficar sem fôlego. Se ocorrer um problema, pare e mantenha ou restabeleça respirações lentas e profundas. Como mergulhador autônomo, respire continuamente e nunca prenda a respiração. Respire lenta e profundamente. Não se deixe ficar sem fôlego. E caso se depare com um problema, pare e mantenha ou restabeleça uma respiração lenta e profunda. Quando você coloca algo dentro d'água, a flutuabilidade empurra o objeto para cima. Esta força é igual ao peso da água que o objeto desloca. Se o objeto boia, afunda ou flutua dentro d'água, depende se ele pesa menos, mais ou o mesmo do que a água que ele desloca. No mergulho, você usa principalmente seu sistema de lastro e o CE, colete equilibrador, para controlar a sua flutuabilidade. Na descida, você tende a perder flutuabilidade e acrescenta ar ao CE para compensar. Na subida, você ganha flutuabilidade e precisa liberar ar. Você descobrirá que mesmo a respiração afeta a sua flutuabilidade. Ela aumenta um pouco quando você inala e diminui quando exala. Ao dominar o controle da flutuabilidade, você controla sua velocidade de descida e de subida, para em qualquer profundidade, poupa energia, se mantém bem longe do fundo ou boia confortavelmente na superfície. Mergulhadores recreacionais não mergulham sozinhos. Você sempre mergulha com um ou mais duplas. Juntos, vocês planejam os mergulhos, se ajudam na equipagem e na checagem de segurança, fornecem lembretes sobre o tempo de mergulho, se ajudam com problemas e a atingir o objetivo do mergulho. O sistema de duplas é importante para vocês prestarem ajuda um ao outro e pela segurança, já que podem se ajudar a prevenir ou a lidar com problemas. Além disso, mergulhar é uma atividade social. Você verá que é gratificante e divertido poder compartilhar suas aventuras e experiências subaquáticas com os outros. Sem os equipamentos, o mergulho autônomo é impossível. Assim, para se tornar um mergulhador, é preciso aprender sobre os equipamentos, o funcionamento básico e como escolhê-los. Você com certeza vai achar muito útil conhecer seus equipamentos. Há literalmente dezenas de fabricantes, estilos e modelos de equipamentos,
permitindo que você escolha aqueles que se acomodam ao seu tamanho e preferências. Mas como você sabe qual é o melhor para você? Após aprender para que serve e como funciona cada equipamento, como principiante, o melhor é obter a ajuda de um profissional no seu dive center ou resort pad. Com os devidos cuidados, os equipamentos em que você investir vão durar anos, mas a tecnologia sempre avança. Fique por dentro das últimas inovações. Com o tempo, você vai querer trocá-los, não porque pararam de funcionar, mas porque há algo mais novo que lhe atende melhor. Há alguns princípios gerais para a escolha e cuidados com os equipamentos de mergulho. As considerações mais importantes na escolha são a adequabilidade, o ajuste correto e o conforto. Adequabilidade significa ser apropriado para o mergulho que você quer fazer, tal como uma roupa úmida completa para águas frias e uma roupa úmida curta para águas tropicais. O ajuste correto é importante porque muitos equipamentos não funcionam bem se não forem do tamanho correto para o seu corpo. Conforto significa boa sensação e configuração correta no corpo. Equipamentos com o ajuste correto geralmente são confortáveis, mas nem sempre. Se não for confortável, continue procurando. As considerações secundárias incluem o custo e as características que servem para você, bem como a garantia de manutenção, embora as operadoras de mergulho quase sempre ofereçam manutenção para as marcas que elas vendem. Você geralmente pode combinar as cores e estilos dos seus equipamentos, e de forma que lembrem dos acessórios usados com cada peça. Estes pequenos itens acrescentam muito à sua diversão. Peça sugestões aos profissionais de mergulho. Cuidar dos seus equipamentos inclui inspecionar o funcionamento correto, desgastes ou danos antes de cada uso. Nunca mergulhe com um equipamento que não esteja em boas condições de funcionamento. Conserte o que não esteja correto antes de mergulhar. Depois de cada mergulho, enxague tudo com água doce e limpa, deixando secar à sombra antes de guardar. Sempre que possível, proteja seu equipamento contra longa exposição à luz solar direta. Você aprenderá que alguns itens requerem manutenção adicional e serviços profissionais. Siga quaisquer requisitos de cuidados e de manutenção do fabricante. Você precisa de uma máscara porque seus olhos só focam adequadamente no ar. Como ela cria um espaço aéreo que precisa ser equalizado, a máscara deve envolver o seu nariz. Nunca mergulhe com óculos de natação porque você não pode equalizá-los. Escolha uma máscara feita para o mergulho autônomo. Sua loja de mergulho PAD pode ajudá-lo a checar o ajuste. Depois de encontrar uma com um ajuste correto, procure por um perfil baixo e um amplo campo de visão. A cor do silicone geralmente é transparente ou preta, e é possível escolher aros de diferentes cores. Com uma máscara nova, você pode ter de esfregar o interior com um limpador. Cheque as instruções do fabricante. Ajuste a tira para que ela fique firme mas confortável e passe-a sobre a coroa da sua cabeça. O snorkel é um equipamento padrão para o mergulho recreacional. Ele permite respirar, olhar, nadar e descansar com o rosto dentro d'água, poupando o ar do cilindro ou quando você já está com pouco ar. Você geralmente escolhe o snorkel junto com a máscara e o prende com uma presilha ou um tipo de encaixe. Escolha um que fique confortável quando apontado para a coroa da cabeça. Muitos gostam de snorkels que flexionam para baixo quando não estão em uso. A maioria dos snorkels para mergulho autônomo tem válvulas autodrenantes para ajudar a expulsar a água, bem como defletores de respingos d'água. Após escolher dentre as várias opções, você pode combiná-lo com a cor da sua máscara. As nadadeiras permitem se mover dentro d'água usando os poderosos músculos das pernas. Você pode escolher entre as ajustáveis, geralmente usadas com botas de roupa úmida, e as fechadas, que envolvem os pés. Por não usarem botas de roupa úmida, as fechadas geralmente são reservadas para águas quentes. Você pode escolher nadadeiras com base no tamanho da pala e no espaço para colocar o pé.
Nadadeiras com palas pequenas são adequadas para a prática de snorkeling, mas não para um mergulho autônomo. Peça ajuda profissional para escolher as com ajuste correto. As opções de nadadeiras incluem os materiais, bem como palas bipartidas e características de desempenho. As nadadeiras ajustáveis podem ter presilhas de liberação rápida ou tiras de molas que facilitam o ajuste, colocação e remoção. Os profissionais PAD podem ajudá-lo na escolha. Fora a inspeção e o ajuste, não é preciso fazer muito antes de mergulhar, além de prender as presilhas, se for o caso. Molhe as nadadeiras fechadas para facilitar calçá-las. Nadadeiras convencionais não são úteis para alguém com mobilidade limitada das pernas, mas há meios de compensar isso. Luvas palmadas permitem que tais mergulhadores nadem com força surpreendente. Veículos propulsores de mergulhadores são muito divertidos, mas você deve ser capaz de usar seus braços e pernas caso o veículo apresente defeito. Sua unidade de mergulho é formada de 4 sistemas de equipamento integrados num único conjunto. Seu CE, colete e equilibrador, segura tudo junto. Como já aprendeu, você o usa para controlar a flutuabilidade. O cilindro envia ar sob alta pressão para o regulador, que então o fornece para você quando você inala. Seu sistema de lastro comporta chumbo suficiente para permitir que você desça. Um mecanismo de liberação rápida permite soltar facilmente o lastro numa emergência. O equipamento de mergulho autônomo normalmente é intercambiável, mas você geralmente escolhe sua unidade como um pacote que atende às suas preferências pessoais. Seu CE tem 5 componentes. Ele tem uma bolsa que você infla e desinfla para controlar a flutuabilidade. Esta bolsa inflável está ligada a um arreio ou uma jaqueta com tiras que prendem firmemente o cilindro. O inflador de baixa pressão permite adicionar ar proveniente do cilindro pressionando um botão. Outro botão permite desinflar a bolsa inflável ou inflá-la oralmente. Válvulas de alívio são projetadas para evitar o rompimento da bolsa causado por uma inflagem excessiva. Algumas válvulas são de liberação rápida de ar que você usa para desinflar o CE. Os bolsos do sistema de lastro seguram pesos de chumbo e podem ser soltos rapidamente. Há opções disponíveis quanto às características do CE. Fora o tamanho e o ajuste corretos, alguns possuem mais capacidade de ar do que outros. Bolsos e anéis em D são úteis para guardar e prender acessórios. Muitos mergulhadores gostam de presilhas de liberação rápida nos ombros para facilitar remover a unidade. Os CEs são uma das peças de equipamento mais vistosas e você pode escolher entre vários estilos. Vestido com a roupa de exposição, ajuste seu CE para que fique justo, mas não muito apertado. Infle-o para garantir que ele não restrinja sua respiração. Prenda um apito de emergência ao inflador de baixa pressão e monte prendedores de mangueiras para segurar alguns dos componentes do regulador. Para cuidar do seu CE, enxague o interior da bolsa inflável, bem como o exterior. Drene a água e, após secar, guarde-o com um pouco de ar no interior. Seu regulador possui 5 componentes. O primeiro estágio se conecta à torneira do cilindro e fornece ar para os outros componentes. Você respira pelo segundo estágio. Ele fornece ar somente quando você inala ou quando pressiona o botão manual de purga. Sua fonte alternativa de ar é um segundo estágio numa mangueira mais longa e usada para compartilhar o ar numa emergência. Você também vai aprender sobre outros tipos de fontes alternativas de ar. A mangueira do inflador de baixa pressão fornece ar para o inflador do CE, e o MS, manômetro submersível, informa quanto ar você tem. Um MS pode vir separado ou fazer parte do seu computador de mergulho. Ele pode vir preso a uma mangueira ou usar um transmissor que envia informações sobre o ar para o computador de mergulho. A consideração mais importante ao escolher um regulador é a facilidade de respiração.
Os modelos mais avançados geralmente oferecem menor resistência à respiração. Você escolherá entre o sistema Yoke e o sistema DIN. Muitos mergulhadores escolhem o sistema DIN com adaptadores Yoke. Muitos reguladores avançados podem ser ajustados para oferecer a melhor respiração. Alguns possuem seletores mergulho pré-mergulho para evitar a liberação do ar quando não estão na boca. Fora o segundo estágio convencional numa mangueira mais longa, você pode optar por um inflador com fonte alternativa, que combina um segundo estágio com o inflador do CE. Alguns mergulhadores levam pequenos cilindros independentes, que permitem lidar com problemas de suprimento de ar sem a ajuda do dupla. Preparar seu regulador requer conectar todos os componentes às entradas apropriadas, o que deve ser feito por um profissional. Os reguladores são robustos e confiáveis, mas há alguns cuidados de conservação. Quando enxaguá-los, mantenha a capa protetora do primeiro estágio no lugar ou deixe-o conectado ao cilindro para que a água não penetre na entrada de ar. Não aperte o botão de purga quando enxaguar o segundo estágio com água doce, porque isso pode deixar a água fluir para dentro do sistema. Os reguladores requerem manutenção geral profissional a cada 1 ou 2 anos. Seu dive center pode fazer isso seguindo as orientações do fabricante. Os reguladores são surpreendentemente simples. O ar flui do primeiro para o segundo estágio, que contém um bocal, um diafragma flexível e válvulas unidirecionais. Quando você inala, a pressão da água flexiona o diafragma para dentro, pressionando a alavanca da válvula de ar, o que libera o ar que você respira. Quando você exala, o diafragma relaxa, a alavanca sobe e a válvula de ar fecha. Válvulas unidirecionais soltam dentro da água o ar que você exala, que sobe na forma de bolhas. Mesmo havendo variações, é esse projeto simples que torna o mergulho autônomo possível. Seu cilindro de mergulho contém ar respirável sob alta pressão. Feito de liga de aço ou de alumínio, ele vem com uma torneira de latão cromado para abrir ou fechar o fluxo de ar para o regulador. Existem diferentes